Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer pesquisa de palavras-chave usando o Google Search Console, sem precisar pagar ferramentas, sem extensões, 100 mil abas abertas. Só você, o seu site e os dados reais que o próprio Google te entrega e o melhor, de graça. A maioria das pessoas ainda acredita que para fazer uma pesquisa de palavra-chave você precisa pagar uma ferramenta, como SEMrush, Ahrefs, como a gente já viu aqui no canal. Muitas vezes ainda pagando em dólar, para ter ideias e descobrir o que as pessoas buscam. Mas e quando você está começando um negócio que ainda não gerou retorno financeiro e você ainda assim precisa ranquear suas páginas do Google? É aí que o Search Console muda completamente o jogo, porque ele te mostra exatamente para quais palavras-chave o seu site já aparece, quais consultas geram impressões, mas ainda não geram cliques, e quais páginas estão quase ranqueando, quais termos o Google acha que você tem autoridade para crescer e onde estão as principais oportunidades escondidas para você lapidar e aparecer na primeira página. Só que muita gente usa o Search Console apenas para verificar cliques e impressões e não tira nenhum desses insights que eu mencionei aqui dos dados ricos que ele pode te mostrar. Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar como encontrar suas keywords em potencial, como identificar termos com alto potencial e baixa competitividade, como descobrir páginas que estão pedindo uma expansão de conteúdo, como usar filtros para extrair oportunidades e como transformar tudo isso em uma estratégia prática de conteúdo. Se você já produz conteúdo, isso vai te ajudar pra caramba a direcionar melhor o seu esforço. E se você está começando, isso vai evitar que você escreva artigos aleatórios que nunca vão ranquear. Então fica comigo até o final para aprender como extrair esses dados da melhor forma possível. Bom pessoal, estamos aqui com o Search Console aberto. Se você ainda não sabe mexer aqui no Search Console, eu te recomendo a assistir o meu vídeo de introdução ali ao Search Console, tá? Porque hoje a gente não vai passar por cada um dos itens aqui do Search Console, mas tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar neste vídeo, aqui embaixo também, para você dar uma olhada, tá? Bom, quando você acessa o Search Console, você vai ter acesso aqui primeiro, quando você abre, né, a primeira vez, você vai ver essa tela aqui, né, que é a visão geral, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui direto em resultados de pesquisa, e aí, pessoal, eu vou dar aqui um exportar, tá? E aí eu vou pedir para ele exportar para um Google Planilha, para daí a gente ter um pouco mais de controle ali com os dados, né? Eu conseguir usar filtros, etc. Bom, pessoal, quando você exporta aqui do Search Console para as planilhas, né? Ele já vai exportar aqui divididinho, né? Então ele vai te trazer a aba de consultas, que seriam basicamente ali a parte de palavras-chave, tá? Então aqui consultas seriam keywords, né? Ou queries ali de acordo com que de acordo com a língua ali que o seu Search Console tiver instalado. Mas isso aqui basicamente significa o quê? Quais são as palavras-chave que as pessoas estão usando para acessar o seu site, né? Que elas usaram ali para clicar ou para que o seu site fosse impresso. Aí a gente tem a aba de páginas, né? Que são as principais páginas que estão recebendo cliques e impressões ali do seu site. A parte de país, para a gente verificar da onde que esses acessos estão vindo, a parte de dispositivos e assim por diante. Bom, o nosso principal interesse está aqui na parte de consultas e na parte de páginas, que é da onde a gente vai extrair aqui assim, os mais variados insights, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Em SEO, a gente tem o que a gente chama de quick wins, né? Ou seja, que são ganhos rápidos. Então, como que eu faço para, às vezes, verificar quais são as palavras-chave ou as páginas que eu tô próximo de chegar na primeira página, né? Ou seja, isso significa basicamente que eu tô próximo de me tornar, de fato, mais relevante, porque até eu não chegar na primeira página do Google, basicamente ninguém me vê ainda, né? Então, como que eu faço para poder filtrar ali quais são os termos que eu tô quase chegando na primeira página? Eu vou clicar aqui em posição, aqui onde está na minha coluna E, vou dar aqui, vou criar aqui um filtro em cima dessa aba de posição, e aí aqui, pessoal, eu tenho várias formas de filtrar, né? Então eu posso, por exemplo, eu vou dar uma limpada aqui e vou pedir para ele filtrar apenas os termos que estão entre a posição 11 e 20, que daí
eu sei que são os termos que eu estou aparecendo na segunda página do Google, né? Ou seja, eu estou próximo da primeira, então às vezes é uma questão de eu atualizar a página ali para onde o meu tráfego está indo, ou melhorar o conteúdo, né? Então, se você for olhar aqui na coluna A, quais são essas consultas, você vai ver que tem várias aqui long tails, né? Que eu posso usar, olha só, palavras-chave para 2026, por exemplo, né? Deep Research, como usar, né? Que é de um vídeo que a gente publicou aqui no canal e republicou lá. Então tem várias consultas aqui que foram realizadas e que o meu site apareceu na segunda página do Google. Então aqui eu sei que tem alguns termos que eu posso utilizar como insights para otimizar as minhas páginas, como também para criar conteúdo novo sobre, caso eu não tenha, né, essa página. Então, isso é uma das formas de fazer, né, esse filtro, tá? Eu poderia, tá, pessoal, aqui direto no Search Console, eu também poderia fazer um filtro aqui, né? Eu posso clicar aqui em adicionar filtro, tá? E aí, por exemplo, eu posso clicar aqui em adicionar consulta, e aí eu poderia, por exemplo, pedir para ele fazer um filtro baseado em queries específicas, né, ou páginas específicas, o que também é possível, tá? Ou aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer exatamente o que eu fiz ali na planilha do Google, eu prefiro fazer na planilha, eu acho mais fácil, mas você poderia clicar aqui, ó, por exemplo, e pedir para ele trazer as principais páginas com maior clique, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui, ó, e aí ele vai me mostrar... Ah, tá, porque tá desselecionado aqui, por isso que não tá aparecendo CTR. Mas, ó, aqui, se eu clicar aqui e clicar em CTR, ele vai me mostrar aqui o filtro, né? E aí eu poderia, por exemplo, colocar aqui maior que 11 e dar um concluído. E aí ele vai me mostrar páginas aqui, no caso, com CTR maior que 11. Ou se eu quiser filtrar por posição, né? E aí, opa... Se eu quiser filtrar por posição, e aí eu posso vir aqui maior que 11, tá? E aí eu poderia filtrar aqui por posição, e ele vai me mostrar, ó, tá vendo? A partir da posição 11, tá vendo? 11.5, 12 e assim por diante. Então, tem essa forma de eu filtrar diretamente aqui no Search Console também, tá? Mas eu acho muito mais fácil dessa forma que eu mostrei para vocês diretamente no Google Sheets, tá? Caso eu queira fazer a mesma coisa com as páginas, eu também posso, né? Então eu posso vir aqui em posição, adicionar um filtro aqui, né? E aí eu seleciono as posições aqui acima de 10 e abaixo de 20, né? Então ele me mostra essas páginas aqui, que são as minhas páginas que, digamos assim, que são quick wins. E aí, claro, eu posso aplicar, pessoal, essa lógica para outras coisas também, né? Então eu posso aplicar para cliques, para impressão, para CTR, né? Para eu conseguir verificar, por exemplo, quais são as páginas ali que eu tenho mais chances de ganhar relevância, né? Que são as que estão sendo mais impressas, que, aliás, é uma das coisas que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, vou tirar aqui, vou desselecionar tudo, tá? E aí, aqui eu tenho todos os KPIs aqui do Search Console, cliques, impressões, CTR, posição. E aí vamos supor que eu quero aqui verificar as páginas que estão indo melhor na IA, né? Na IA generativa do Google. A gente ainda não tem, no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Uma opção de dentro do Search Console de você verificar como que tá ali a sua visibilidade na IA do Google, tá? Mas entende-se que as páginas que têm um alto número de impressões, elas também vão bem na IA generativa, porque o Search Console contabiliza a aparição, ali dentro da IA generativa como uma impressão. Então, nesse caso, eu poderia vir aqui e filtrar a planilha, né, baseado nas impressões, tá? Então, eu posso vir aqui em classificar... cadê? Vou remover esse filtro aqui. Vou classificar página. Isso. Através de coluna A a Z. Beleza. Aí agora, o que ele fez, né? Ele está classificando a minha listagem de URLs com base na minha coluna de impressões. Ou seja, eu sei que esta página aqui, muito provavelmente, é a página em que eu tive o maior desempenho nas LLMs. Claro, é uma lógica que ela não é 100% segura, né? Porque, de fato, eu não sei se
for a página que eu apareci mais nas LLMs, mas é uma das formas que dá para você ter uma noção ali de quais são as principais páginas em que você aparece nas LLMs, tá? Pessoal, bom, a gente já viu aqui como que a gente faz para poder então filtrar as principais palavras-chave ali, que você pode fazer um quick win em cima delas, as principais páginas que você poderia trabalhar. E aí tem um outro ponto que a gente também pode analisar aqui dentro do Search Console, que são páginas que elas estão recebendo ou muito clique ou muita impressão, mas que o CTR ele ainda não é equivalente, né? Então, por exemplo, essa página aqui do Deep Search ChatGPT, ela tem um CTR de 0,11%, enquanto a minha página de consultoria ela tem um CTR de 5,4%, sendo que ela tem bem menos impressões. Claro, aqui eu tenho um tópico que ele é muito mais abrangente, certo? Então o CTR de fato ele vai ser menor e tem o fator, obviamente, do clique zero. Então dá para eu tirar algum insight disso, né? De que essa página ela poderia ser mais bem trabalhada, porque ela tá tendo um número de impressão alto, só que ela não tá tendo clique. Então é uma das coisas que você pode tirar como insight, mas sempre avaliando essa questão, né? Do clique zero e se de fato ele é um tópico abrangente ou ele é um tópico nichado, porque tópico abrangente ele costuma ter de fato mais impressões, né? Vai ter mais intenção de busca, tá? Então, por exemplo, outra coisa que você pode tirar de conclusão, né? Que pode te ajudar nessa linha de raciocínio é a posição em que a página está aparecendo, né? Então, por exemplo, essa página do Deep Search ChatGPT, ela estava aparecendo em média na segunda posição. E mesmo assim o CTR está muito baixo, para 0,1% é muito baixo. Eu só tive 15 cliques, apesar de ter tido 13.145 impressões nesse período de análise. Então, de fato, é uma página que ela poderia estar tendo muito mais cliques, né? Então, aí é uma questão de a gente retrabalhar o conteúdo dessa página, às vezes verificar o título, a metadescrição ali dessa página dentro do Google, né? Pra gente verificar se de fato ela é chamativa o suficiente para fazer as pessoas clicarem. Mas, como eu disse, sempre levando em consideração que existe toda essa questão ali do clique zero e que de fato isso é uma realidade hoje, né? Então a gente tem que considerar isso, beleza? Pessoal, e por fim aqui de dica que eu tenho para dar para vocês em relação ao Search Console, né? Quando vocês forem olhar a parte de consultas de palavras-chave, cuidado para você não se apegar à questão ali de volume, né? Então, por exemplo, peraí que eu desselecionei tudo aqui. Quando você for olhar aqui, por exemplo, as palavras-chave que tem o maior número de cliques ou maior número de impressões, cuidado para você não olhar apenas para isso, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o pessoal analisa a palavra-chave, escolhe trabalhar termos ou retrabalhar termos com base no potencial de volume que ela possui. Mas o que a gente chama de palavras-chave long tails em SEO, que são palavras-chave compridas, né? Por isso long tails. Então, por exemplo, aqui, ó, diferença entre Grok e ChatGPT, sugestões de palavra-chave. Tudo isso é uma palavra-chave só, né? O que é Deep Search, entre outras, tudo isso é o que a gente considera um termo só. Esses termos, né, que são como se fossem termos compostos ali, né, que são os long tails, parece que não, por eles terem pouco volume, mas eles são muito relevantes, porque eles são termos nichados. Então não se apegue a volume nesses casos, né, principalmente se você está começando agora, você está começando a crescer, você de fato não deve considerar apenas termos amplos, né, que são os termos genéricos, que tem muito volume de busca ali dentro das ferramentas que você for analisar, tá? Então, não se apegue muito a esses termos que são amplos e que tem mais volume de busca. Comece pelos termos com menor volume de busca, que muitas vezes isso vai gerar um maior resultado para você em um curto, médio tempo ali, né, do que os termos amplos, beleza? Bom, pessoal, se você acompanhou o vídeo até aqui, agora já sabe como transformar o Google Search Console em uma ferramenta poderosa para pesquisar palavras-chave. A partir de agora, você não depende mais só de ferramentas pagas e nem precisa ficar adivinhando o que o seu público busca. Você tem dados reais aí com você, dados do próprio Google. E isso vale ouro para qualquer estratégia de SEO. Se você começar a aplicar isso no seu dia a dia, sua produção de conteúdo fica muito mais estratégica, muito mais focada e com muito mais chances de ranquear. Você passa a criar exatamente o que o Google já reconhece que você tem potencial para entregar. Se esse vídeo te ajudou, pessoal, só vou te pedir uma coisinha pequenininha. Deixa o like, é de graça, se inscreve no canal, isso fortalece muito e ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas que queiram ali estudar sobre SEO e marketing digital. Muito obrigado por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!